Eu, por exemplo, tive um caso agora, que ainda eu entreguei, ainda está sendo, não vou poder dar nomes e aonde Claro. aconteceu, mas aonde um paciente internado como paciente grave clinicamente num hospital, numa circunstância Depois de de ser demitido isso? não, não, aí já não é trabalhista, foi Ah, foi uma civil. Eu tá. era perito do juiz num Verdade, você processo, comentou. Tá. né, num processo aonde era um paciente com uma pneumonia e sepse, uma infecção generalizada, entrou num quadro que foi um surto psicótico, ele perdeu completamente o contato com a realidade, arrancou tudo, tudo que estava ali, Vixe. né, medidores, catéteres, tudo, né, pulou da cama, quebrou o vidro do aquário, né, essa separação que tem nas UTIs, né, às vezes, pulou no paciente do lado e arrancou os 2 olhos do Meu paciente. Deus, cara. Uhum. E a pergunta do juiz é porque o processo, eh, essa perícia teve 2 partes, a parte que veio para psiquiatria era: o que aconteceu com esse paciente, com essa pessoa que agrediu o outro, e se isso era evitável pelo hospital, se o hospital errou ao não prevenir determinada situação. O outro paciente, ele também tinha distúrbios mentais? O outro era um hospital clínico, esses pacientes estavam internados por pneumonia e infecção generalizada, ambos, né, e o outro, eh, tinha lá suas demandas, mas a questão psiquiátrica envolve esse primeiro paciente. O que aconteceu exatamente com esse paciente, qual foi o fenômeno envolvido naquilo, E se e o se o hospital tem hospital culpa em deixar 2 pessoas ali no mesmo lugar, ou também não cuidar da pessoa ali, né, não nesse preveniu estado? que esse paciente isso poderia ter acontecido, esse fenômeno que é extremamente raro, extremamente grave, extremamente exceção da exceção dentro do que aconteceu. Loucura, E cara. eu fui a pessoa do juiz que foi responder essas questões. Essa, por exemplo, foi uma perícia indireta. O que que é a perícia indireta? Eu analisei todo 8.000 folhas de prontuário médico, envolvendo ambas as partes, mas principalmente a parte que eu tinha que periciar, e a partir dali fornecer as respostas pro juiz. Então, só para eu dar um exemplo do um caso. Eu não vou citar nomes, quem paciente, nada disso, nem do hospital onde isso Claro. aconteceu, mas é só um exemplo do que o psiquiatra forense pode ter que fazer no dia a dia. Nesse caso, eu não entrevistei o paciente que fez isso, só pela manifestação clínica de tudo que está descrito no prontuário, nas evoluções, nos exames, etc, etc. A partir dali, eu pude elaborar as respostas. E nesse caso, o hospital tem culpa ou não? Nesses casos específicos, pelo menos assim, quem vai decidir isso ainda é o juiz, mas no meu parecer, não, porque aconteceu ali foi um fenômeno, né, Extremamente raro. foi um quadro confusional agudo, né, o que a E gente chama de delirium. como que é esse surto aí, né, que aconteceu? É possível acontecer com qualquer um, assim? Não, né. É possível acontecer com qualquer um, porque, a doença, o que aconteceu ali, a manifestação psiquiátrica, ela não foi uma manifestação de de uma doença psiquiátrica, foi essa questão clínica em si que levou ao eh eh eh, essa questão da infecção, mas a sepse, quadro médico geral grave, que por várias questões, né, que acho que não cabe ao grande público ficar em teoria explicando, levou a essa manifestação de rebaixamento de nível de consciência, de perda da compreensão dessa pessoa à realidade, ao surto psicótico, esse não conseguir mais se orientar de acordo com a realidade, e esse comportamento de extrema agressividade. Isso acontece o tempo todo que aconteceu ali em hospitais gerais. Por exemplo, pacientes que estão internados, que o pessoal fala tá variando, estava com febrão, estava com uma infecção, não sabia que dia que era, não sabia o que estava acontecendo, a gente falava com ele, parecia que estava longe, distante, que é a confusão mental aguda. Alguns desses casos, essa confusão mental aguda evolui com uma determinada agressividade e nesse caso especificamente, evolui com essa extrema mesmo essa extrema agressividade é um fenômeno que é exceção da exceção, não é todo dia que a gente ouve falar que isso aconteceu num determinado hospital. Que passa, tipo, na cabeça ali da a gente sabe que é involuntário, né, mas
na hora ali, ele não tem controle de nada. É como se ele não tivesse consciência, entre aspas. Sim, ele não tinha a noção, a capacidade de orientação de acordo com o que estava fazendo. E a gente sabe o que causa isso? Então, nesse caso especificamente, era um quadro que era orgânico, que era uma condição médica, gerando esse quadro confusional que acabou levando a esse extremo de comportamento. Muitas vezes, a questão existe da agressividade, e aí a gente entra que é a curiosidade do grande público, do paciente que ficou agressivo e cometeu um determinado crime, também tendo perdido o contato com a realidade. E aí, quando a gente envolve o paciente psiquiátrico, na esfera criminal, a gente pode estar falando de várias questões, mas basicamente a gente pode estar falando desde o psicopata, daquele que comete os crimes de uma maneira reiterada, seguindo determinados instintos sádicos, é o famoso psicopata, os casos extremos disso, serial killer, ou um paciente psiquiátrico, por exemplo, uma doença mental grave, esquizofrenia. Já não é essa condição médica geral que eu te falei, da pneumonia com sepsis, mas é uma condição médica, é uma condição psiquiátrica primária. Aí, na esquizofrenia, a pessoa entra no que a gente chama de surto, de quebra. Ela perde o contato com a realidade e ela passa a ter sintomas, entre os quais o delírio, que é a crença irreal, inverossímil, mas da qual eu tenho uma crença absoluta. Por exemplo, marcianos estão invadindo a Terra para me pegar. Existe um plano da CIA para me matar. E coisas que variam. Eu passo a ter uma E, vivência em função dessa realidade que só eu estou vivendo. É a minha vivência delirante, é a minha vivência psicótica. E alucinações, que é a percepção sem objeto. Eu ouço vozes quando não tem ninguém falando, eu vejo vultos quando ninguém está ali. Então eu tenho alguma estímulo do meu órgão sensorial sem que haja esse estímulo de fato. E às vezes tem esse paciente que escutou uma voz e falou, mata o Cauê, e eu vou lá, sem crítica nenhuma do que eu estou fazendo, pego uma arma e mato você. Ou o paciente que assim, olha, o Cauê, ele é um agente da CIA que veio lá dos Estados Unidos para me matar. Então eu pego um revólver e me defendo e te agrido, te matando. Eu cometi um crime ali, estou cometendo, sem que eu tenha uma noção exata do que eu estou fazendo. E aí, a clássica pergunta que o juiz faz essa hora, porque isso aparece, isso transparece para todos os envolvidos num processo criminal, desde o delegado, do investigador falando, esse cara estava fora da casinha, não tá falando coisa com coisa. E o juiz vai perguntar: era o indivíduo, ao tempo do fato, do que aconteceu, capaz de se orientar de acordo com o caráter delituoso ou sim. o caráter. Escapa a palavra. O caráter delituoso, o caráter criminoso desse fato? Por ação ou por omissão? Eu vou falar não, ele estava ouvindo vozes, ele tinha um delírio, ele tinha uma crença que ele estava completamente da realidade. Então esse é o paciente que em surto agudo comete um determinado crime. São os que felizmente, né, não vai confundir que todo esquizofrênico faz isso, é uma imensa minoria que eventualmente acaba tendo essa derivação para a esfera criminal para esse tipo de fenômeno. Quando existem outros que são criminosos reiterados, mas que estão agindo sobre uma coisa que foge completamente um padrão da sociedade, não é um traficante, um soldado do crime que está lá atirando contra a polícia o tempo todo. São aqueles crimes Jeffrey Dahmer, canibal, que tem detalhes ali que Vou fala querer assim, meu falar Deus, isso sobre isso daqui isso é mais a tarde. loucura da loucura total. Total. Que onde, normalmente, essas pessoas têm uma deliberação, tem um planejamento, tem toda uma construção que fala assim, ele sabia o que estava fazendo. A grande pergunta quando a gente fala da psiquiatria criminal é, ele sabe ou não o que está fazendo? Tá. E agora, doutor, vamos supor, nesse caso que vocês comprovaram, né? Vocês psiquiatras comprovaram que o cara esquizofrênico que pegou a arma e atirou no colega, no amigo, não sabia, né? Não estava tendo a consciência daquele ato. Nesse caso, pra onde que vai esse, entre aspas, criminoso, né?
ou não sei se ele é considerado ou não criminoso, mas ele vai pra prisão dos loucos, ele vai Essa é uma pra ótima um pergunta. lugar específico, como que é isso daí? Essa é uma ótima pergunta, porque justamente isso que vai determinar, né, se ele até pode ser processado, se ele tá entendendo, se ele estava entendendo o que estava acontecendo na hora que aconteceu aquela coisa, e se ele tá entendendo o que está acontecendo dentro do processo criminal que ele tá sendo sofrendo naquele momento, né? Ou toda a parte processual eventualmente redunda numa condenação ou absolvição ou não. Então, assim, quando vem essa questão assim, olha, essa pessoa estava fora da casinha e vem a intercessão do psiquiatra forense, com essa pergunta fundamental e outras do juiz, ele era capaz de entender a ilicitude que eu queria falar aquela hora que não vem a palavra, ou o caráter delictuoso do que ele estava praticando, e você fala, não, ele estava numa doença psicótica, aí o juiz absolve essa pessoa, ele não vai ser processado criminalmente, mas vai ser determinada uma outra questão que é a medida de segurança. A medida de segurança é a medida de tratamento. Essa pessoa precisa de uma... Ele é perigoso para a sociedade nessa forma de manifestação de doença mental que ele tem agora. Ele tem uma doença mental grave, onde ele se tornou perigoso para a sociedade. Então o juiz vai determinar o tratamento para ele, que fundamentalmente vai ser feito numa instituição psiquiátrica, via de regra, o manicômio. É esse hospital psiquiátrico para recolher esses pacientes psiquiátricos, para recolher e tratar. A finalidade não antes de mais nada, é oferecer um tratamento para essa pessoa, para ele ali poder sair daquela condição e depois de uma outra avaliação, olha, ele saiu daquele surto que gerou aquilo tudo, ele vai manter o tratamento e tudo mais, mas assim, num primeiro momento, só pra gente não se perder, medida de segurança, o juiz fala, recolha ele pro manicômio psiquiátrico, pro manicômio judicial, ali ele recebe todas as avaliações, todas as intervenções que é possível ou não, e é feita a avaliação periódica dessa evolução desse paciente. Olha, no momento que cessou, tem um momento que a doença pode desaparecer, ele está tratado, somem os sintomas, e aí o juiz determina um novo exame, que é a cessação da periculosidade dessa pessoa. Para essa pessoa que teve esse surto que gerou essa manifestação psiquiátrica mais grave. E aí Então, depois ele que não você... é processado, medida de segurança, recolhimento Sim. e tratamento para o resto da vida. Você não quer garantir que essa pessoa nunca mais tenha nenhuma crise e pronto. Depois de tratado ali, então, no manicômio, essa pessoa é liberada. Sim, sim. Ela volta para a sociedade. Ela volta, mas ela tem uma supervisão constante da justiça, né? Tem que se assegurar que as condições de tratamento e de olhar para essa pessoa estão asseguradas para que ela não tenha uma nova crise, não tenha uma recaída e volte a cometer um ato desse porte.